Médio, olha aí uma aula de história hoje toda especial. A gente vai iniciar agora um pouco sobre o Brasil, tá bom? Um assunto muito cobrado no Enem, viu? Um assunto bastante cobrado e batido aí pelas faculdades do Brasil todo, todas elas cobram esse assunto a partir do capítulo 40 do nosso livro, que é a independência política do Brasil, tá bom? A partir daqui vocês podem ter certeza, mais de 60% de questões sobre o Brasil, sobre a história do Brasil no Enem e nos demais vestibulares, tá bom? Então é o seguinte, ó, para entender a independência do Brasil, a gente tem que compreender que não foi um fenômeno isolado, não. Tá bom? Não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, que mudou hoje, amanhã já é do outro jeito, não. Tá bom? Isso aqui foi por muito tempo. Imagine uma reticência. A reticência ela quer dizer uma coisa que vai continuando, que tem continuidade, né? A nossa independência ela é uma coisa que tem muita continuidade, tem uma carência de estudo ainda grande com relação aos fatos, né, que realmente levaram a essa independência. O correto é, antes de acontecer essa independência política, viu gente? Independência política, por quê? Porque o Brasil se torna independente de Portugal e passa a ter sua autonomia, né? Cria sua Constituição, que é o seu livro de leis, né? Cria sua Constituição, enfim. Dessa forma, a partir dessa data aqui, que foi 7 de setembro de 1822, o Brasil torna-se um país soberano. Claro, teve que pagar uma taxa de uma indenização para Portugal, mas após pagar essa indenização, o Brasil torna-se um país que pode criar suas próprias leis e fazer o que bem entender de sua vida, né? Fazer comércio com quem quiser, exercer os seus assuntos diplomáticos, enfim. No capítulo 40 já inicia com a imagem do Dom Pedro I em cima de um cavalinho. Essa imagem ela é bem diferente de uma imagem que nós vimos em outros quadros, né? Como por exemplo o quadro do Pedro Américo. É uma imagem em que Dom Pedro está sozinho, né? E que há um elemento aqui mais claro, aqui no fundo do quadro, né? Quer dizer assim, um raiado novo dia, vamos dizer assim. E o animal dele também não é lá essas cores de grande porte, não. Que você pode imaginar o seguinte, que de repente ele estava num animalzinho mais simples, como esse daqui. E a espada não está na mão. Quer dizer, não teve luta, viu gente? Esse quadro aqui ele é mais realista, ele está mais ligado à realidade. Não teve assim uma luta de independência. O povo do Brasil lutando contra os portugueses, não. De forma nenhuma, não teve isso não. Inclusive ele era português, né? Então, por que ele ia lutar contra o seu próprio exército? Então, de certo modo, né, a gente não pode também dizer que foi só o Dom Pedro que fez isso, ele sozinho proclamou a independência. Não, foi uma série de fatores, tá bom? A gente vai entender eles aí aos poucos, a gente vai compreender esses fatores que levaram à independência do Brasil. O primeiro fato a gente tem que compreender é esse bem aqui, ó, que está aqui na página 445, que o sistema colonial já estava em crise. Isso bem antes do Dom Pedro montar em seu cavalinho, sua mulazinha, pelo interior de São Paulo. Isso bem antes disso, o sistema de colônia no Brasil já estava em crise por causa do capitalismo industrial e por causa do próprio desenvolvimento de algumas colônias, né? Tanto na América do Sul como o próprio Brasil já estava também com uma autonomiazinha muito grande. Então faltava muito pouco para o país se tornasse um lugar independente, né? Com relação ao desenvolvimento do capitalismo industrial, o Brasil estava um pouco incomodado com isso. Por quê? Porque já haviam indústrias em muitos lugares do mundo e o Brasil era proibido de ter a sua indústria. Proibido por quem? Por Portugal, né? Pelo rei de Portugal, pelos governos lá, pelo parlamento, pelo governo, enfim. Eles não queriam que o Brasil tivesse um polo industrial para não gerar competição com eles mesmos e também não acabar com o mercado consumidor brasileiro. E, afinal de contas, a colônia, que era o Brasil, tinha que comprar somente da metrópole, que era Portugal, ou então de outro país que a metrópole deixasse de comprar. Metrópole, tá bom? Então, por essa razão, a indústria veio começar a incomodar os colonos aqui do Brasil.
tá bom? E outro fator foi o desenvolvimento dessas colônias, né? O Brasil já tinha, digamos assim, já poderia desenvolver uma indústria muito grande. Era um país imenso, né? E tinha muita matéria-prima. Que matéria-prima é o que não faltava, né? Que nunca faltou no Brasil. Tinha muita matéria-prima, enfim, né? Então, olha só, os dois pontos principais, né? Ó, que a gente tem que entender. Qual foi a crise que aconteceu entre colônia e metrópole? A questão industrial, tá bom? E também o desenvolvimento dessa colônia. A gente não pode imaginar que só eram índios que moravam aqui, não. Havia os colonos que moravam aqui, que já estavam bem espertos, já queriam saber o que estava acontecendo no mundo, já havia um sentimento de progresso. Tá bom? Essas duas palavrinhas aqui foi o que levou a uma chamada crise do sistema colonial brasileiro. Tá bom? Aí quem fazia parte dessa sociedade? Quem era esse pessoal que estava no meio dessa crise toda aqui? É o seguinte, ó. Haviam três classes de pessoas aqui no Brasil. Haviam os colonizadores, tá? Colonizadores. Haviam os colonizados e havia os colonos. Então aqui é o seguinte, ó, os colonizadores eram portugueses ou brasileiros muito ligados ao reino de Portugal. Também eram chamados de reinóis, né? Reinóis quer dizer nascidos no reino de Portugal, nascidos em Portugal. Eles é que eram, digamos assim, os donos da situação no Brasil. Por exemplo, vão explorar Minas Gerais, as minas de ouro. Tem que colocar alguém que seja muito ligado a Portugal para dirigir lá a região todinha, para governar a região, governar a província. Tá bom? Então esse pessoal aí é que mandava no Brasil realmente. O governo mandava alguém de confiança do rei ou da rainha, né? Porque teve rainha em Portugal, teve a Dona Maria I, para que eles pudessem organizar digamos, administrar a colônia. Os colonizados eram aquelas pessoas que eram mais oprimidas, vamos dizer que os oprimidos, né? Aqueles que sofriam mais, aqueles que estavam sempre, ora apanhando, ora sofrendo por causa da economia ruim, ora, digamos assim, os mais, digamos, os pobres. Eram brancos pobres, eram negros pobres, eram índios marginalizados que haviam se misturado com brancos. Eles representavam aí cerca de 80% da população do Brasil todinho. Os colonizados, viu? E os colonos quem eram, né? Os colonos, eles eram aquela parte, aquele grupo que tinha condição financeira, que dominava aqui na colônia, mas ficava muito chateado por não gerenciar a colônia, certo? Os colonos, eles dominavam, foi dominados, né? Eles dominavam a economia, enfim, né? Eles dominavam o mercado, eles tinham dinheiro, né? Eles dominavam o mercado, eles eram donos de escravos, eram fazendeiros, eles eram senhores de engenho, tá bom? Senhores de engenho, tinham fazendas. Os colonos eram esses aí. O único problema é que eles não participavam diretamente do governo como os colonizadores. Eles não eram indicados para mandar em Minas Gerais, para governar Salvador, para governar São Paulo. Tá bom? Eles não eram dessa forma, eles ficavam meio chateados também. Eles ficavam muito, digamos assim. Na verdade, foi a partir da revolta desses colonos que começou o movimento de independência do Brasil para se libertar de vez de Portugal. Tá bom? Não teve assim uma participação popular de muita briga dos colonizados, não. Certo? Então, essa parte é tranquila, só você vai entender a diferença entre as três partes que compõem a sociedade, que compunha, aliás, no tempo lá, né? Estamos falando de século XIX, que compunha a sociedade brasileira no século XIX. Tá bom? Na parte aqui que vai falar de rebeliões, conflitos entre colonos e colonizadores,
nós temos que entender duas formas de revoltas que aconteceram no Brasil. Por exemplo, ó, atenção para isso aqui que é importante. Ó. Haviam as revoltas nativistas, tá? Nativistas. E haviam as revoltas separatistas. Beleza? Então, olha só. As revoltas nativistas, o que era isso? Cuidado que isso aqui, o Enem gosta muito dessas coisinhas aqui. As nativistas queriam, digamos assim, eram revoltas dentro do país, mas que não tinham intenção de se libertar de Portugal. Essa é a definição mais clara sobre revoltas nativistas, tá bom? Elas não tinham intenção, elas eram, digamos assim, revoltas internas, lutas internas, enfim, né? Internas, eles não tinham nenhuma intenção de formar digamos, muitas vezes até formar um país eles queriam, mas só que dentro do Brasil, não tinha esse negócio de libertar de Portugal, o Brasil todo de Portugal não, tá bom? E já as revoltas separatistas já tinham essa intenção de libertar o Brasil de Portugal, tornar o Brasil um país autônomo e independente. Eles queriam mesmo era a independência do Brasil. Por exemplo, aí a Revolução Francesa, a Conjuração Mineira, né? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, são exemplos de revoltas separatistas, certo? Aqui nas revoltas nativistas nós temos como exemplo, nosso livro até tem aqui na página 446, que é, por exemplo, a revolta de Beckman, ou Beckman, né? Revolta de Beckman. Deixa eu aproximar mais aqui para a gente ver melhor. Revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão. Viu? Ela acontece no Maranhão. É uma revolta entre os comerciantes do Maranhão e o governo português. Uma rivalidade que aconteceu, porque o pessoal do Maranhão queria escravizar o índio e os jesuítas não queriam deixar. E o governo de Portugal se comprometeu a fornecer escravos para o Maranhão e não forneceu e também não comprou a produção dos maranhenses. Então, os Beckman eram uma família muito influente aí no século XIX no Maranhão e por causa desse motivo de falta de consonância entre Portugal e os Beckman, eles acabaram se revoltando aí, queimando fazendas, enfim, prendendo aí jesuítas, né, querendo incendiar colégio de jesuítas. Então Portugal foi lá e, digamos, houve uma rebelião, então eles precisavam pegar os responsáveis pela rebelião, fuzilar aqueles menos ricos, né? Os Beckmans, por exemplo, foram presos, aí, enfim, depois foram soltos, punidos, mas os mais pobres é que realmente eram fuzilados e massacrados, né? Teve também a outra revolta nativista, como a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, né, que aconteceu lá em Pernambuco, porque Olinda e Recife estavam em guerra. Olinda era uma cidade mais agrícola, enquanto Recife era uma cidade mais comercial. E havia muitos comerciantes portugueses dentro de Recife. Então começou uma briga ali entre Olinda e Recife, uma guerra ali pela economia, pela autonomia, enfim. Acabou que Portugal tomou as dores do pessoal de Recife e criou a nova capital de Pernambuco, que antigamente era Olinda e passou a ser chamada de Recife. Recife venceu essa guerra entre os pernambucanos, e acabou tornando-se a nova capital de Pernambuco. Mascate quer dizer comerciante, viu, gente? Guerra dos Comerciantes de Recife, uma coisa assim. É um apelido meio pejorativo, o pessoal chamava. Lá vem aqueles mascates para vender coisas pra gente, né? Enfim. Aí tem também a revolta de Vila Rica, né? Que foi em Minas Gerais, de Vila Rica, que foi em Minas, por causa do ouro que Portugal estava acusando o pessoal de estar roubando e aumentando o valor do imposto, e o pessoal se revoltou e, digamos que em Vila Rica aconteceu de um dos seus líderes, que era o Filipe dos Santos, querer, digamos assim, uma satisfação de Portugal, fazer uma greve para ninguém mais ir
e garimpar ouro no riacho, enfim. Aí Portugal acabou dizendo, tudo bem, vamos embora negociar. Chamou para negociar, acabou foi prendendo o pessoal todo aí de Vila Rica e fuzilando quase todo mundo também. Enfim, eles acabavam dessa maneira, né? Então as revoltas nativistas eram essas aí, como a gente colocou aqui na página 446, tá bom? E essas revoltas nativistas, elas tiveram um papel importante, porque aqui o pessoal começava a entender que tinha como lutar. Eles estavam aprendendo a lutar para depois chegar em revolta em coisas mais, digamos assim, mais profundas, né? Como por exemplo a Conjuração Mineira, a independência do Brasil que eles queriam, na verdade. O nome disso aqui era, na verdade, era Conjuração Mineira, né? Conjuração quer dizer uma revolta, ou então um plano secreto, né? Para libertar o Brasil, enfim, Conjuração Mineira. Né? Essa parte aí de conspiração, que o pessoal gosta de chamar também, né? Então, a conspiração ou Conjuração Mineira, cuidado que ela cai demais em provas do Enem. Ela acontece em 1789, né? E tinha por base aquelas ideias iluministas. Eles gostavam demais daquelas ideias iluministas que falavam de liberdade, fraternidade, a igualdade, e também levavam muito a sério aquelas coisas dos liberais, né? Que o governo não tinha que se intrometer em assuntos políticos ou econômicos. Deixa que naturalmente isso vai se resolver dentro da sociedade. Muitos iluministas. Esse aqui a gente pode dizer que eram movimentos assim, digamos, elitistas, né? De elites. Grandes intelectuais, médicos, advogados, todos participaram desse movimento aqui. Inclusive os mais pobres que ajudavam a participar, como no caso do Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que não teve a sorte de alguns que foram apenas presos quando o governo de Portugal descobriu. A Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, mandou exilar uns, né? Prender muitos desses escritores, enfim, tinha até poetas no meio, e mandar lá para as colônias de Portugal na África, né? Para ficar lá para sempre, a prisão perpétua. Outros foram expulsos do Brasil e Joaquim José da Silva Xavier foi esquartejado, né? Foi morto, esquartejado, e passa para a história como sendo o mártir da independência, da Conjuração Mineira, Tiradentes, né? Na verdade, o movimento foi traído pelo Joaquim Silvério dos Reis, que era um coronel, e ele acabou delatando, a primeira delação premiada do Brasil, né? Ele acabou delatando os inconfidentes em troca de perdão de dívidas. O governo aceitou, o Joaquim Silvério dos Reis traiu o movimento todinho, então o governo foi lá, sabia quem eram os líderes todos, prendeu todo mundo, e dessa forma Tiradentes foi esquartejado, morto, enfim, claro, né? Foi morto, esquartejado no Rio, né? Então, e esses inconfidentes passaram para a história como sendo um grande movimento no Brasil pela independência política do nosso país, né? Essa era a intenção, libertar o Brasil de vez de Portugal. Mas a causa principal também foi o seguinte: a causa da Conjuração Mineira só veio a explodir por causa dos altos impostos cobrados por Portugal lá nas minas. Tá? Lá nas minas. Portugal cobrava o chamado quinto, o nome do imposto era quinto. De cada 5 pepitas de ouro encontrada, uma pertencia a Portugal, certo? E estava cada vez mais difícil do pessoal encontrar ouro, né? Então o governo de Portugal achava que estavam roubando o governo. Então começou a lançar a cobrança de impostos atrasados, que o Portugal chamou de derrama. A cobrança de impostos atrasados. Quem achou ouro e não achou, tanto faz. Tinha que pagar a derrama, tinha que pagar os impostos todos atrasados. Ninguém estava achando mais ouro, estava muito difícil, estava escasseando. E isso aqui foi que levou o pessoal a promover essa chamada Conjuração Mineira. Tá bom?
essa inconfidência mineira que acabou gerando na prisão de muita gente e na morte de outros tantos. Tá bom? Essa aula de hoje foi um pouquinho maior que as demais, né? Mas você assiste novamente, a gente vai ter a oportunidade de fazer questões a respeito desse assunto. E na próxima aula a gente termina com a conjuração baiana. A gente fala mais um pouquinho da conjuração mineira, que é muito importante, tá? E sobre a conjuração baiana também, certo? E entra logo na questão da família real no Brasil, porque por qual motivo eles vieram para o Brasil, ok? Bom dia, se cuidem e qualquer dúvida deixa lá nos comentários. E vocês assistam novamente, que é uma aula muito importante, tá bom, gente? Tchau.